Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política a gente não finge neutralidade, não encolhe narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então este canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então já se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é Vitrine Política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente do Braddock Show. Atualização. A real situação de Bolsonaro é essa. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Braddock Show. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você mora, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Doentes e sem assistência, laudo de Bolsonaro atrasa e Cleiton corre risco de morte. Bolsonaro teve piora na saúde com vômitos e crise de soluços, mas o laudo da Polícia Federal está atrasado. Prazo de Moraes já venceu. Cleiton Nunes, condenado a 16 anos, tem doença que zera imunidade e corre risco de morte. Mas o STF negou domiciliar com base em laudo de 5 minutos do IML. Ele dorme no chão do banheiro, divide cela com 18 presos, está há 1 mês sem medicação. Para prender, tudo funciona rápido, mas para garantir direito à saúde, o prazo pode estourar. É isso? Pergunto para vocês, né? A gente já tem caso aí, né? O Clezão, a gente pode tá aqui se familiarizando com o próximo Clezão, que Deus o proteja, né? Que Deus proteja o Cleiton lá. Mas a doença é psoríase grave. Já foi diagnosticada, inclusive, na infância. E tá aqui, ó, com um laudo de 5 minutos, feito pelo IML. O que acontece? O nosso querido STF não dá um alento. Então, assim, a gente vê agora a mídia realmente que hibernou aí tantos anos, mas nesses casos aqui dos presos políticos, eles ainda não palpitam, né? O nome disso é tortura, né? Isso é definido por todos os tratados internacionais do que é tortura. Isso é tortura. Isso é tortura e é tortura proposital. O Alexandre de Moraes, o que ele quer é dar o exemplo, é botar medo. Eu, hoje, mais cedo, comentei exatamente sobre isso. A gente fala tanto da ditadura do judiciário, como é que o judiciário atua? Colocando medo nas pessoas. Não são só decisões ilegais, mas é fazendo com que a gente tenha medo de se manifestar. Então, repito, aqui todos os canais, Timeline hoje caiu, Valda Dantas caiu. As pessoas têm medo, né? Não sabem mais o que podem falar, não sabem mais se vão ter suas redes censuradas, né? Eu tenho minha rede social, as pessoas perguntam isso pra mim, você não tem medo de falar? Eu falo, não, tenho medo de perder minha rede social, porque hoje a nossa voz, a nossa resistência tá aqui em programas como o Braddock, nesses programas que estão sendo censurados. O que o STF quer é exatamente isso, que essas pessoas sejam um exemplo. De novo, são crimes pequenos, como foi o da Débora do Batom, isso aí não dá nem 3 meses, pichação não dá nem 3 meses de cadeia, né? A Débora, que é mãe de 2 filhos menores, que teria direito a responder tudo isso em domiciliar, ficou presa, né? Longe dos filhos. Esses filhos são completamente traumatizados. Esses traumas que essas crianças têm eles nunca vão se recuperar disso. Eu já tive oportunidade de entrevistar a advogada da Débora, e ela contando que essas crianças desenham as coisas na escola, desenham um cachorro, elas desenham um cachorro preso. São traumas que você cria em seres humanos que você nunca mais vai recuperar. Então, o que o Alexandre de Moraes quer é exatamente isso. É que a gente não se manifeste, que a gente não fale, é que a gente não esteja revoltado com tudo isso que está acontecendo. Ser tratado como tortura. E ele tem que ser responsabilizado, sim, por todas as mortes. Alexandre de Moraes, ele toma para si um poder que não é o dele, né? Ele analisa, como ele fez com Daniel Silveira, que era o outro preso favorito dele. O Daniel estava quase perdendo a perna, e ele, vou esperar aqui um laudo para saber se tem fisioterapeuta dentro da cadeia. Óbvio que não tem fisioterapeuta dentro da cadeia. Então, quando ele toma para si, né, essa responsabilidade, agora ele é um médico, agora ele analisa isso tudo, significa que quando essas pessoas vierem a óbito, porque obviamente já morreu, Clezão, pelo visto, está caminhando para matar o Bolsonaro junto. Tudo isso vai estar na conta do Alexandre de Moraes. Ele tem que ser responsabilizado criminalmente, sim, por tudo isso que está acontecendo. Muito bom. Eu queria saber, Paulo, se você tem notícias aí, você tem uma proximidade aí com a família Bolsonaro, né? A gente soube aí
pelas notícias que teve realmente uma piora no quadro, ele está com alguns vômitos. Você consegue trazer a informação para a gente? Eu conversei com o Carlos Bolsonaro no domingo. Ele foi no sábado visitar o presidente. Ele vai sábado, quarta e quinta e sábado. Terça, quinta e sábado, né, o Carlos. Falei com ele do domingo, porque eu queria escrever uma carta para ele. Fiquei de escrever uma carta, vou escrever amanhã essa carta, vou enviar para ele. Mas ele falou, né, que eles conversam bastante e a situação é crítica. É crítica porque ele saiu de uma cirurgia de 12 horas e eu perdi meu pai. Meu pai teve câncer, ficou 2 anos com câncer, acabou falecendo. E a gente, quem tem pai, quem tem mãe que já passou por cirurgia, sabe como é que é o pós-operatório. Então a gente está falando de uma cirurgia que envolve intestino. Quando envolve intestino, se torna difícil, porque a alimentação ela volta. E no caso do presidente Bolsonaro, ele já fez diversas cirurgias. Então você pegar uma pessoa que sai de 12 horas de cirurgia e ir para a Polícia Federal, dificilmente ela vai voltar bem. Porque o pós-cirúrgico, realmente você precisa estar com seus familiares, é necessário você estar com seus familiares, é necessário você estar num ambiente que te conforte. E o presidente Bolsonaro, ele sempre teve o povo do lado dele. As pessoas abraçando ele. A grande felicidade dele era sair na rua, ir à praia. Então, esse pós-cirúrgico, já em casa é dolorido, imagina na Polícia Federal. E para piorar, acabou indo para Papuda. Então, acaba, com certeza, na idade que ele tem, entrando numa depressão, né? Tendo dificuldade de admitir que está lá, até porque é um golpe que não existiu. Então, imagina você estar preso por uma narrativa criada e, com certeza, essa chateação, ela fica 100 vezes 100, vezes 200, vezes 300. Então, realmente, o presidente Bolsonaro está passando dificuldade na prisão, né? Ele não está feliz, tem depressão, né? Tem depressão, tá medicado, fez a operação dele no soluço, não melhorou. Hoje saiu uma nota na imprensa falando que ele tem quadros de piora, porque cada dia é um dia. Uma pessoa que passa por essas cirurgias, cada dia é um dia. Tem dia que ele vai acordar vomitando muito e ele não vai conseguir comer direito. Tem dia que ele vai acordar soluçando muito. Então, cada dia é um dia. Por isso que ele precisa ser tratado por médicos do lado dele. Ele precisa ser tratado por familiares. Ele precisa ter uma comida adequada. Uma pessoa que passa por uma cirurgia no intestino, ela não pode comer qualquer coisa na cadeia. Ele está preso. Ele não pode comer qualquer coisa na cadeia. Então, realmente é uma situação muito difícil e eu acho que a Carol, ela explanou muito bem quando ela fala de tortura. Ela explanou muito bem isso. É uma tortura psicológica, é uma tortura realmente que o STF colocou de medo na população, né? Agora saiu uma notícia que eles querem fazer uma lei que você não pode mais criticar o STF, ou seja, eles se colocam acima da população, acima do povo brasileiro. Como que o povo brasileiro não pode criticar algo público, né? Se eles estão julgando os cidadãos brasileiros. Então, isso é ditatorial, isso é uma imposição jurídica. Então, essas inversões no Brasil, Emílio, vem acontecendo já um pouco antes do Lula, porque no final do mandato de Jair Bolsonaro a gente já vê como andou as eleições no Brasil, né? Onde propagandas eleitorais de Jair Bolsonaro não entraram no ar, em rádios, televisões que foram descobertos. O presidente Bolsonaro não pôde falar que o Lula tinha amizade com ditadores, não pôde falar que o Lula era a favor do aborto. Então foi feito de tudo para o presidente Bolsonaro perder as eleições e a gente está vendo toda essa história acontecer. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos não podendo votar, Ramagem, que é deputado federal também nos Estados Unidos, entre outros absurdos que vem acontecendo nesse nosso Brasil. Vocês bem falaram mesmo, tortura, aqui também uma tentativa de matar o Bolsonaro. Acho que a gente agora está falando de matar literalmente, né? Você viu que a gente trouxe aqui o caso do Cleiton, também, que é o barbeiro, que tem uma doença ali autoimune e está sendo tratado
igual lixo, para falar a verdade, né? É Silvio, algo preocupante, é algo preocupante. Você tem, por exemplo, o Oruan. O Oruan, ele violou 60 vezes, mais de 60 vezes que saiu agora, independentemente de ser o Oruan ou qualquer outra pessoa. É lógico que a gente sabe que ele é um bandido, mas independentemente disso, 60 vezes ele violou a tornozeleira eletrônica. O presidente Bolsonaro, uma vez ele mexeu na tornozeleira eletrônica e ele explicou, depois os médicos explicaram que era muito medicamento que ele estava tomando, então ele poderia ter alguns surtos. E isso foi levado de uma maneira pelo sobrenome do Bolsonaro. Esse julgamento é político, não um julgamento de uma pessoa comum, é um julgamento contra o Bolsonaro. Então, é só a gente ver essa distorção da justiça com, por exemplo, o Collor, que está em casa e ele fez corrupção no Brasil, né, está preso por corrupção, e a gente tem o Bolsonaro sendo julgado por um golpe de Estado, sendo que o golpe não ocorreu. Então, com o Collor foi descoberta a corrupção. E com o presidente Bolsonaro é uma folha de papel falando que podemos pensar em ter um golpe, então se a gente pensar em assaltar um banco, a gente vai ser preso, nem assaltando um banco. Então o que acontece, né? E outra coisa, para você dar o golpe no Brasil, você precisa do Senado, da Câmara, você precisa do Exército, você precisa da Marinha, você precisa da Aeronáutica, você precisa da Polícia Militar, da Polícia Civil, da imprensa. É tudo uma aliança. Quando os militares tomaram o poder, todos queriam, todos concordaram. A Globo concordou, todo mundo concordou. E os militares avançaram, era o que o Brasil queria na época. Por isso que em 64 teve a tomada de poder, para o Brasil não virar uma Cuba, que é... E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Polícia Federal deflagra operação para identificar responsáveis por vazamentos no STF. Sob a alegação de preservação de dados, os nomes dos alvos não foram divulgados pela corporação. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira 4 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, em uma investigação sobre possíveis vazamentos de informações da Receita Federal envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. O nome dos alvos das operações não foram divulgados. A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma representação da Procuradoria-Geral da República. Além das buscas, foram determinadas medidas cautelares, incluindo monitoramento por tornozeleiras eletrônicas, afastamento de funções públicas, cancelamento de passaportes e restrições de viagem para o exterior. O pedido de monitoramento foi formulado pelo ministro Alexandre de Moraes há cerca de 3 semanas, no contexto do inquérito das fake news, aberto em 2019 para investigar ataques contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Moraes solicitou a inclusão de todos os magistrados da corte e seus familiares nos graus de parentescos da investigação, além de requerer a apuração pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Simultaneamente, a Receita Federal iniciou um rastreamento interno para verificar a possível violação de sigilo fiscal de aproximadamente 100 pessoas, incluindo os 10 ministros do Supremo Tribunal Federal e seus parentes diretos. Os auditores terão que realizar cerca de 8.000 verificações cruzando dados de aproximadamente 80 sistemas da Receita, conforme apurado pela Folha de São Paulo. O relatório obtido estão sendo enviados diretamente ao gabinete de Moraes e o processo está tramitando sob sigilo. A suspeita é de que o sigilo fiscal da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviana Barsi de Moraes, foi acessado de forma indevida por um servidor do Serviço Federal de Processamentos de Dados, designado à Receita Federal, sem autorização judicial, segundo informações do site Metrópolis. Ademais, também houve acesso à declaração do imposto de renda de um filho de outro ministro do Supremo, sem permissão. O relatório com os resultados do rastreamento deverá ser entregue após o Carnaval e as quebras de sigilos já identificadas poderão ter consequências administrativas e criminais. A polícia será responsável por investigar se os acessos foram feitos com a intenção de vender ou repassar informações a terceiros. A atenção surge no contexto de uma crise gerada pela quebra de liquidação do Banco Master,
uma instituição vinculada ao empresário Daniel Vorcaro, que é suspeita de estar envolvida em fraudes investigadas pela Polícia Federal em várias localidades, incluindo Brasília e São Paulo. A revelação sobre esse caso geraram desconfiança entre os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre possibilidade de investigações indevidas contra membros da corte. Investigadores da Polícia Federal, por sua vez, consideram que decisões do ministro Dias Toffoli, que foi relator do processo, dificultaram o andamento das apurações. O ministro do tribunal debatem a chance de iniciar uma investigação interna para apurar as condutas da Polícia Federal e da Receita, já que ambos os órgãos estão sob a direção de nomes considerados próximos ao governo federal. Parte dos magistrados começou a atribuir parte da responsabilidade política ao Palácio do Planalto. A crise se intensificou na semana passada, quando o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, apresentou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, um relatório contendo trocas de mensagens entre Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel, nas quais discutem pagamentos a empresas Maridit, de qual Toffoli é sócio. Em comunicado, Toffoli confirmou seu envolvimento acionário na Maridit, que foi uma das proprietárias do Resort Itaiaia, em Paraná, mas negou ter recebido recursos de Vorcaro. O ministro deixou a relatoria do caso Master após uma reunião reservada com outros integrantes da corte. As conversas da reunião passaram a ser alvos de suspeita de vazamento para o site Poder 360. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de deixar o seu like, clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.